Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará, estamos dando início ao Alerta Geral desta terça-feira, 5 de fevereiro de 2019. A temperatura prevista para esta terça-feira na capital cearense é de máxima de 32 graus e uma mínima que deve ficar em torno dos 24 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Ministro da Justiça anuncia medidas anticrime. Propõe prisão em segunda instância e pena mais dura para a Caixa do Ex. Projeto prevê ainda redução ou isenção de pena a policiais que matam em serviço. Bolsonaro fala em mensagem ao Congresso Nacional em reforma previdenciária moderna e fraterna, mas regras poderão ser duras. Mudanças nas normas da Previdência Social terão idade mínima de 65 anos para homens e mulheres requerem a aposentadoria. Ataques a bancos no Ceará. Camilo cobra fiscalização de explosivos e definição do papel do Exército no combate à violência. Agora um recado às mulheres. Dia Nacional da Mamografia alerta para a prevenção do câncer de mama. Cuidado com o orçamento doméstico. Gás de cozinha ficará mais caro a partir desta terça-feira. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. O carnaval está a caminho, mas antes da folia, o presidente Jair Bolsonaro quer apresentar aos brasileiros a proposta de reforma da Previdência Social. As mudanças nas regras para os trabalhadores se aposentarem geram inquietação, medo e muita angústia. Tanta angústia que milhares de pessoas correram nos últimos 2 anos para contar o tempo de contribuição e antecipar o pedido de aposentadoria. Um dos compromissos do governo federal é com a reforma previdenciária. O presidente Jair Bolsonaro definiu a reforma em mensagem ao Congresso Nacional como moderna e fraterna, mas possíveis mudanças que vazaram nessa segunda-feira apontam para regras duras no campo da Previdência Social. A equipe econômica do Palácio do Planalto já está com o projeto pronto para enviá-lo ao Congresso Nacional. O projeto será apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia. Os aliados do Palácio do Planalto estão otimistas de que as mudanças nas normas previdenciárias passarão pela Câmara Federal e pelo Senado. O tom do otimismo é dado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que disse nessa segunda-feira que entre os 81 senadores, 50 pelo menos, já garantem votos favoráveis à reforma previdenciária. O ministro calcula também que na Câmara o governo já tem os 308 votos necessários para aprovar a emenda à Constituição Federal com a reforma previdenciária. Quando nós falamos sobre reforma previdenciária, estamos tratando de uma notícia que é muito útil no seu dia. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acompanhe o Ceará agora em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook. Você acompanha também através do Twitter e do Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. São 7 horas e 4 minutos. O presidente Jair Bolsonaro, em sua primeira mensagem ao Congresso Nacional, apresentada nesta segunda-feira, afirmou que seu governo está preparando uma proposta de reforma da Previdência moderna e fraterna, e que a medida será responsável por um grande impulso em direção à melhoria do ambiente econômico do país. Estamos concebendo uma proposta moderna e ao mesmo tempo fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial com o amparo a quem mais precisa, separando previdência e assistência, ao mesmo tempo em que combate fraudes e privilégios, destacou o presidente na mensagem. O texto da mensagem foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, aos parlamentares na abertura do ano legislativo de 2019.
Bolsonaro não compareceu à cerimônia, uma vez que segue internado em um hospital de São Paulo, após passar por cirurgia na semana passada. Segundo a mensagem lida pela deputada federal Soraya Santos, do PR do Rio de Janeiro, a reforma da Previdência será o início de uma grande mudança no país, com o aumento da confiança, dos negócios e dos empregos. Esse assunto volta a ser destaque dentro do bate-papo político de hoje. São 7h05. Criminosos explodem a agência bancária no município de Cariré. O Carlos Alberto chega trazendo as informações. Bandidos explodiram uma agência bancária do Bradesco no município de Cariré, na região norte do estado, na madrugada desta terça-feira. Esse é o segundo ataque a banco ocorrido na cidade em menos de 2 meses. O último foi registrado no dia 18 de dezembro do ano passado, que teve como alvo o Banco do Brasil. A explosão dessa madrugada deixou a parte interna da agência totalmente destruída. A estrutura do prédio também foi atingida pelo impacto do material utilizado pelos suspeitos que explodiram os caixas eletrônicos do local. Moradores de Cariré registraram em vídeo vários tiros durante a ação. Segundo funcionários do Hospital Municipal de Cariré, a unidade de saúde não registrou a entrada de pessoas feridas durante o ataque. Carlos Alberto, da região norte, para o Alerta Geral. Em Iguatu, escolas municipais não têm previsão de início das aulas. Sandro Soares. As escolas públicas do município de Iguatu, que deveriam ter começado o ano letivo nesta segunda-feira, dia 4 de fevereiro, estão de portas fechadas por tempo indeterminado. Isso porque o Simprof, o sindicato que representa a categoria dos servidores da educação no município, paralisou as atividades no final do mês de janeiro e cobra do prefeito e da Secretaria de Educação uma pauta que vai do reajuste salarial dos servidores a uma melhor estrutura nas escolas municipais. Os alunos que foram ontem às escolas tiveram que voltar para casa sem nenhuma previsão de quando as aulas serão iniciadas. Com informações de Iguatu para o Alerta Geral, Sandro Soares. 7h07. Gás de cozinha, Sedex e PAC vão ficar mais caros a partir de março, como nos conta Almir Fernandes. Prepare o seu bolso. O botijão de gás de cozinha de 13 quilos está mais caro. O aumento varia de acordo com o estado. A maior alta é de 1,4%. Na distribuidora, o preço médio anunciado pela Petrobras é de R$ 25,33, mas este preço está longe de ser o valor que chega ao consumidor. Para se ter uma ideia, o botijão mais caro do país é vendido no Mato Grosso por R$ 115. O último ajuste anunciado pela Petrobras para o GLP foi em novembro do ano passado. Além do gás de cozinha, os serviços de entregas PAC e Sedex dos Correios terão novos preços a partir de março. Os valores vão subir em média 8%. Porém, os reajustes podem variar de acordo com cada região do país. Para não assustar as empresas que vendem pela internet, os Correios anunciaram pacotes com redução de preços para micro e pequenas empresas. Além disso, a exigência de quantidade mínima para envio também vai acabar. Anteriormente, os Correios já haviam anunciado aumento de reajuste nas tarifas postais, uma alta de aproximadamente 0,3%. Com informações da Rádio Várzea Alegre FM, para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Cota única. Última semana para pagar o IPTU com 8% de desconto. Da redação, Marcelo Raulino traz as informações. Esta é a última semana para pagamento da cota única ou da primeira parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. Até o dia 7 de fevereiro, os consumidores terão 8% de desconto para o pagamento da cota única. No site da Secretaria de Finanças de Fortaleza, o contribuinte pode consultar e imprimir o documento de arrecadação municipal, DAM, referente ao imposto. Este ano, os boletos foram enviados às residências, pelos Correios em janeiro. Os códigos de barra para o pagamento da primeira cota única e também das parcelas. O IPTU 2019 não sofreu nenhum reajuste na alíquota, tendo sido lançada apenas a aplicação do IPCA-E de 3,86%, como previsto em lei. Este ano, o imposto em Fortaleza alcança um percentual de 766.236 imóveis da cidade. Deste total, 135.797 imóveis estarão isentos do pagamento do IPTU, o que beneficia principalmente os imóveis com valor venal de até R$ 69.836,89. Direto da redação, Marcelo Raulino para o Alerta Geral. Às 7h10, vamos à região dos Inhamuns, uma das áreas mais castigadas pela estiagem, mas em Tauá há desperdício de água. Alverne Lacerda, bom dia!
Muito bom dia, Luzenor e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Luzenor, eu vou torcer para que o presidente da CAGES esteja ouvindo o Alerta Geral neste momento. A população da cidade de Itauá está vivendo um clima muito ruim, com o grande desperdício de água. É um verdadeiro clamor público da população que está vendo a todo instante dezenas de vazamentos de água em toda a cidade e não há uma providência ágil da CAGES sobre essa questão. A barragem que abastece a cidade está com cerca de 7 milhões de metros cúbicos, mas por exemplo, não houve recarga nenhuma. A população teme que está lá entre num colapso d'água mais rápido possível por conta desses vazamentos. Daí o apelo da população para que o presidente da CAGES encaminhe mais gente para cuidar desse problema aqui em Itauá. São mais de 60 vazamentos em toda a cidade. Alverne Lacerda de Itauá, e aproveitar, Luzenor, para mandar um abraço para o doutor Leleque, grande cardiologista de Mombasa, que é ouvinte assíduo do Alerta Geral. São 7h11. Obrigado, Alverne Lacerda. O presidente da CAGES pode até não ter ouvido a sua participação agora, mas ao longo da manhã essa informação chegará à assessoria de comunicação e também à presidência da CAGES para que nós tenhamos uma resposta imediata da empresa para preservar essa água tão preciosa para o abastecimento de moradores da cidade de Itauá. São 7h12. Após 4 meses, CE 371 que liga Aracati a Itaiçaba foi liberada. Aurélio Santos. Um sonho de mais de 30 anos ainda não pode ser comemorado pelos moradores da região sul de Aracati. A região que tem mais de 20 mil pessoas. A CE 371, que começou no ano passado e para muitos já seria um feito para toda a população, a mesma teve suas obras paradas há mais de 6 meses, deixando os moradores da comunidade da Mutamba, em Aracati, preocupados, pois a poeira era demais. E por esse motivo, os moradores interditaram a CE 371. Aliás, é a única CE do estado que há muito tempo está em estrada carroçável. Na tarde desta segunda-feira, policiais e a SEMASSE mandou que a CE 371 fosse liberada, pois a estrada que o povo estava transitando já não suportava o fluxo de veículos. Há mais de 6 meses, a obra do estado está parada e provocando desconforto da população. As primeiras informações dão conta de que a obra parou devido a licenças ambientais. A população de Aracati espera uma resposta do estado para o término da CE 371, que vai de Aracati a Itaiçaba. O povo merece respeito e que as obras possam recomeçar e terminar esse sonho da região sul de Aracati. Da Canoa FM Aracati, Aurélio Santos para o Alerta Geral. 7h13, cresce em 75% o número de ataques de escorpião no Ceará. De Assis Lira. Com o início da quadra chuvosa, aumenta a incidência de um perigo que vive dentro de casa, o ataque de escorpião. Entre 2015 e 2018, o número de picadas por escorpião no Ceará cresceu 76%, quando saltou de 2.882 pessoas picadas para 5.090 casos no último ano. As informações da Secretaria de Saúde do Estado também alertam que o Estado já registrou 210 casos de vítimas de acidentes com escorpiões até 1º de fevereiro deste ano. Em 2018, o Núcleo de Assistência Toxicológica do Instituto Dr. José Frota realizou 3.023 atendimentos a pacientes atacados. O período chuvoso aumenta a quantidade de ocorrências, porque devido à água da chuva, os escorpiões saem de seus esconderijos em busca de locais secos e também de alimento, composto especialmente por baratas, mas eles também comem grilos, aranhas e pequenos vertebrados. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. As notícias que mexem com o seu presente e o seu futuro. O governo federal fala em reforma previdenciária moderna e fraterna.
mas medidas são duras e mais no bate-papo político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de terça, duras, Luzenor. Olha só, entre as propostas, o benefício pago pode ser inferior ao salário mínimo, Luzenor. 40 anos de contribuição para você receber o benefício integral. E ainda, Beto Almeida, regras para aposentadoria terão idade mínima de 65 anos para homens e mulheres pedirem o benefício no INSS. O governador Camilo Santana, Luzenor, participa logo mais da abertura do ano legislativo na Assembleia e leva mensagem aos parlamentares com prioridades para os 4 anos deste governo. E como o assunto interessa a você, governo federal quer também fechar o cerco aos sonegadores da contribuição previdenciária. A ordem é ir atrás do que o governo define como caloteiros. E mais, Luzenor, também... E mais, Beto Almeida? Conversar um pouquinho também sobre a questão do pacote anticrise, apresentado ontem por Sérgio Moro. Ou melhor, a lei anticrime. Daqui a pouco muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. A juventude que pode mais. O Ceará que vai além. Por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Incentivar a inovação e a cultura é o caminho para uma realidade de possibilidades. Fala aí, Guilherme. O Ceará Científico ele permitiu que eu apresentasse meu projeto nacionalmente. E isso foi o meu passaporte para o Chile. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 19 minutos. As mudanças nas regras para os brasileiros se aposentarem estão a caminho. O Carlos Alberto chega agora com informações sobre novas mudanças na reforma previdenciária. O projeto já está pronto, mas só será encaminhado ao Congresso Nacional após a leitura do presidente Jair Bolsonaro. O texto da reforma previdenciária ainda será lido pelo presidente Jair Bolsonaro antes de ser enviado ao Congresso Nacional. Mas pelas propostas que vazaram nessa segunda-feira, as medidas são muito mais duras do que os brasileiros esperavam.
A equipe econômica quer normas rígidas e, quando o projeto chegar à apreciação dos deputados federais e senadores, o governo poderá ceder em algumas questões. São muitas mudanças e entre as regras estão os seguintes pontos, como você pode acompanhar agora. Idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homem e mulher ao fim do período de transição. Tempo mínimo de contribuição de 20 anos para o INSS e 25 anos para servidores públicos. Criação de gatilho para elevar a idade mínima a cada 4 anos. Restrição de pagamento de abono a quem recebe até um salário mínimo. Idade mínima de 60 anos para trabalhador rural e professor. Previsão de contribuição individual de produtores rurais para a Previdência. Vinculação de aposentadorias de militares estaduais às das Forças Armadas. Estados terão 2 anos para adequar regras de militares às das Forças Armadas. O texto da proposta, que já passou pelo crivo da área jurídica do governo e foi confirmado por 3 fontes que participam da elaboração da reforma, é robusto e faz uma ampla mudança nas regras atuais, como prometeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, para garantir uma economia de até 1,3 trilhão em 10 anos nas despesas do governo. Carlos Alberto com notícias da Previdência para o Alerta Geral. As novas regras para os trabalhadores se aposentarem vão além dessas normas citadas pelo Carlos Alberto. O Carlos Silva chega com outras informações. A reforma previdenciária prevê também a regra que soma idade e tempo de contribuição, começa com 86 anos para mulheres e 96 para homens, como é hoje atualmente. A proposta do governo federal muda os critérios para a concessão de benefício, cria um sistema de capitalização, permite a utilização de recursos do FGTS para a composição desse fundo de capitalização e prevê idades menores para a aposentadoria de quem trabalha em condições prejudiciais à saúde. São muitas mudanças na vida dos trabalhadores que no futuro sonham com a aposentadoria. E nesse pacote da reforma previdenciária estão criação de sistema de capitalização a ser regulamentado por lei complementar, possibilidade de utilizar parte do FGTS no sistema de capitalização, regimes próprios de servidores terão contribuições complementares, acionistas e administradores respondem por dívida com o INSS se houver dolo, prevê idades menores para quem trabalha em condições prejudiciais à saúde, limita acúmulo de pensão e aposentadoria com desconto progressivo, pensão por morte prevê cota familiar de 50% mais 10% por dependente, políticos terão que cumprir idade mínima de 65 anos e pedágio de 30%. Regra de transição por pontos, iniciando em 86 para mulheres e 96 para homens. Pontos da transição serão elevados a partir de 2020 até o limite de 105. Para professor, transição começa em 81 pontos para mulheres e 91 para homens. Pontos para professores serão elevados a partir de 2020 até limite de 100. Na transição de servidor, idade mínima sobe a 57 para mulheres e 62 para homens em 1º de janeiro de 2022. Servidores também seguirão transição por pontos além da idade mínima. Integralidade e paridade de servidor valem para aposentadoria aos 65 anos. Previsão de idade mínima de 55 anos para policiais na transição. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. O jornalista Beto Almeida, estão esmiuçadas nessa participação do Carlos Alberto e do Carlos Silva as propostas que vazaram nessa segunda-feira sobre a possível reforma previdenciária a ser encaminhada ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro. São pontos que você, ouvinte, acompanhou
que ainda serão modificados ou poderão nem constar nesse projeto que sai do Palácio do Planalto em direção à Câmara Federal, em direção ao Senado Federal. O certo é que o governo federal deu nessa primeira semana, nesses primeiros dias de fevereiro e já também nos últimos dias de janeiro, um desenho sobre a realidade na área previdenciária, definindo aí os principais pontos da reforma mais polêmica que o governo federal irá enfrentar no Congresso Nacional. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. A gente viu aí que as medidas são de fato duras, muito mais duras do que as que estavam propostas pelo presidente Temer naquele projeto dele, que não passou, que não foi aprovado na legislatura anterior. Mas a gente tem que chamar a atenção também, Luciano, para o seguinte: de fato, já sinaliza para as diretrizes que teremos. Agora, essa é a proposta da equipe econômica, é a proposta ideal projetada, por exemplo, pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. Não quer dizer que, na realidade, estes pontos todos passarão na fase de discussão dela e, principalmente, quando for apresentado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele já deixou muito claro, o presidente, num aspecto, Luciano, que não concorda com a idade de aposentadoria igual para homens e mulheres. No projeto que está colocado aí, é igual, 65 anos a idade para aposentadoria, o tempo, né, a idade para se aposentar, tanto para homem quanto mulher. O próprio Bolsonaro já disse que não concorda com isso. Eu imagino que aí lá nós já atrás, teremos... Beto, nós tivemos uma proposta apresentada no projeto de reforma previdenciária do então presidente Michel Temer, que previa a idade mínima para os homens em 65 anos e para as mulheres 62 anos. Exatamente, Luiz. Ou seja, era bem mais cáustica do que esta, mas... como você também já antecipou nos bastidores políticos do jornal Alerta Geral, é provável que o governo, ao encaminhar esse projeto, ceda também em alguns pontos durante os debates no Congresso Nacional, como é o caso, por exemplo, da idade mínima. Mas eu acho que esse é o propósito. O governo não poderia vir com uma proposta a ser colocada à discussão, já muito leve, muito mansa, porque ele sabe que ao entrar na fase de discussão nas casas legislativas, ou seja, no Congresso Nacional, ele vai ter que negociar, vai ter que ceder. Então ele começa no nível de pretensão duro, alto, para poder ir cedendo e a proposta ficar dentro daquele nível razoável para o governo e, naturalmente, para quem vai em caminho da aposentadoria. Deixa claro também uma preocupação que o governo tem, e aí eu acho interessante, que é separar o que é aposentadoria, o que é, de fato, benefício. Ou seja, para os nossos ouvintes, você explica agora. Ou seja, quando a gente trata hoje da Previdência Social e do que está embutido como Previdência, tem muitos benefícios que são concedidos, como o BPC, benefício de prestação continuada, BPC. Por exemplo, o BPC. Esse é um benefício, Zenô, que na realidade não é exatamente uma aposentadoria, mas ele entra na cota dos gastos da Previdência Social. Como também, Beto Almeida, o benefício rural. O benefício rural, que é outro. Se divide numa linguagem entre aposentadoria rural e pensão. Na realidade, a aposentadoria é quando o trabalhador contribui. E no caso dos trabalhadores rurais, hoje não há contribuição. A exigência para a aposentadoria é a comprovação da atividade no campo e também, durante muitos anos, a certificação dada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que o Beto, que o Luzenô, que a Camila eram trabalhadores rurais e por essa razão tinham direito a dar encaminhamento ao pedido de aposentadoria. Separar isso daí, Luciano, é importante para você exatamente saber, separar o joio do trigo, saber o que pesa no final do chamado rombo da Previdência. Agora, tem um aspecto aí também que vai gerar ainda muito embate, a tendência na equipe econômica do governo é que esses benefícios a serem pagos, Luciano, eles fiquem abaixo do salário mínimo. Renda de R$500 para baixa renda aos 55 anos ou mais e de R$750 para baixa renda aos 65 anos ou mais. Ou seja, você percebe aí já de antemão que o valor fica bem abaixo do salário mínimo e o questionamento é se não vai haver uma reação forte dos parlamentares em relação a essa redução, porque afinal de contas a própria Constituição estabelece que nenhum contribuinte, nenhum trabalhador brasileiro
deva receber abaixo do mínimo. Jornalista Beto Almeida, é bom explicar para os nossos ouvintes que essas mudanças nas regras da aposentadoria não mexem com os aposentados, com os pensionistas, mexem sim com a vida de todos os brasileiros, principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho, porque se prevalecer a proposta a ser encaminhada pelo governo federal, que prevê 40 anos de contribuição para você, trabalhador, trabalhadora, garantir o valor integral da aposentadoria, então, para você que está na faixa dos 20 anos de idade, comece a se preparar. Por isso que eu costumo dizer, quando falamos em aposentadoria, não estamos falando apenas para as pessoas mais idosas, como é o caso do Beto Almeida, mas sim para os jovens, como é o caso do Tom Silva, do Rodrigo e também da Camila Maciel, que está nessa faixa intermediária. São 7 horas e 30 minutos, a gente vai continuar falando sobre regras da aposentadoria e também no bate-papo político, Beto. Vamos conversar sobre a retomada, ou pelo menos o início do ano legislativo, hoje oficialmente na Assembleia Legislativa. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos. Vamos voltar a falar sobre reforma da Previdência Social. O ministro da Casa Civil, o jornalista Beto Almeida, Onyx Lorenzoni, já faz cálculos bem otimistas. Diz que entre os 81 senadores, o governo federal já tem os votos suficientes para aprovar a reforma previdenciária no Senado. E na Câmara Federal, o governo tem também os 38 votos que precisa para 308 votos para aprovar a reforma previdenciária. Agora, embora o governo, na mensagem ao Congresso Nacional, tenha classificado a reforma previdenciária como moderna e fraterna, pelas regras lidas e listadas aqui no jornal Alerta Geral, ela pode, essa reforma, ser considerada moderna, mas de fraternidade ela tem pouco. Diante dessa situação, qual é a reação dos deputados federais, recém-eleitos, ou que estão há 2, 3 mandatos na Câmara Federal e pretendem continuar no exercício da atividade parlamentar? O governo vai encontrar facilidade para convencê-los a aprovar essa reforma previdenciária? Não terá facilidade, pode ter certeza. E outra coisa, Luciano, o governo diz que tem hoje os 308 votos necessários. Ele diz isso levando-se em conta a formação dos blocos partidários, inclusive o bloco partidário formado aí pelo PSL, liderado pelo PSL. Mas ter um bloco de partido, no bloco partidário do PSL tem, parece-me, 11 partidos, Luciano. Entre eles, aí o MDB. E você não dá para dizer que dentro desse bloco partidário todo mundo pensa igual. Então, ter os 308 votos dentro dos blocos que já foram formados, de partidos, não quer dizer que você tenha individualmente esses votos durante a votação para aprovação desse pacote da reforma da Previdência. É outra história. E o governo sabe disso, o Onyx Lorenzoni sabe disso, sabe que a negociação será ainda muito mais complexa, um pouco mais, digamos assim, eu imagino que será mais tranquila
Eu imagino que será no Senado, já que o universo de votantes é muito menor, são 81 senadores. E aí você precisa ter, naturalmente, coisas que vão passar por emenda à Constituição, alguns pontos vão precisar, por exemplo, de 2/3. Ainda assim, não dá para dizer como será realmente a reação, porque lembre-se, como ficará o MDB? O governo vai conseguir pacificar, trazer o MDB para junto dessas ideias? São coisas que eu estou colocando na seara política para mostrar que não será fácil. Você me pergunta mais o seguinte: como ficarão os deputados, principalmente os novos que estão chegando e que ainda vão passar pelos escrutínios dos seus eleitores? É outro ponto, porque a pressão vai ser grande. Não se engane, a pressão corporativista de servidores públicos, de todas as categorias que vão ser atingidas, elas vão atuar, Luzinor, como nunca junto aos parlamentares. Vai voltar aquela mesma pressão de deputados sofrendo assédio, literalmente, em aeroportos, em shopping center. Pode ter certeza que tudo isso vai voltar. É lógico que aí vai depender. Eu não estou querendo dizer que a reforma não é necessária. Ela é necessária. Mas tem pontos dessa reforma que precisam ser bem esmiuçados e que elas vão sim causar uma pressão muito grande sobre os parlamentares. O governo federal também, Beto Almeida, nessa proposta que vazou, estaria propondo um rigor maior para cobrança aos sonegadores, que o governo chegue a classificar de caloteiros. Caloteiros do INSS terão vida difícil. E aí é um dos pontos que eu acho extremamente positivo, Luzenor. É exatamente, literalmente, punir quem insiste em fraudar a Previdência. Que o governo seja esse leão, não apenas para cima do pequeno caloteiro, mas dos grandes caloteiros, como inclusive empresas como do tamanho da Vale, empresas inclusive como bancos privados, bancos públicos, enfim, os grandes devedores da Previdência. Se todos esses grandes devedores, o governo tivesse esse empenho para ir para cima, cobrar e literalmente arrancar o que eles devem para a Previdência Social, provavelmente nós não estaríamos sofrendo esse déficit, esse rombo que nós sofremos hoje. Do mesmo modo, eu acho que a reforma da Previdência não está mexendo naquilo que nós falamos ontem aqui, Luzenor, que é a questão, sabe de quê? De trazer a sério para acabar. Eu não vi um artigo, nada relacionado a isso, para acabar com aquela história das isenções fiscais. Me diga, Luzenor, como é que o governo vai trabalhar temas duros como esse e, por exemplo, manter isenção fiscal para a universidade privada, manter isenção fiscal para o hospital privado? Qual é a contrapartida que estas entidades dão, no geral, para a população? Nada. Então tem que estar lá também, Luzenor. São 7h37. Vamos continuar falando sobre assuntos que mexem com a sua vida. O governador Camilo Santana acompanhou nessa segunda-feira a reunião com o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, em que foi apresentada a proposta para o combate ao crime organizado e à corrupção. É a proposta do projeto anticrime, como conta em detalhes o Carlos Silva. É o Carlos Silva, quem é que está? Carlos Alberto, que volta ao Alerta Geral. O projeto de lei anticrime que o governo federal vai enviar ao Congresso Nacional nos próximos dias prevê mudanças em 14 leis, entre elas o Código Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral. A intenção, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, é combater a corrupção, crimes violentos e facções criminosas. De acordo com a minuta do projeto, a iniciativa prevê alterações legais, elevando penas para crimes com arma de fogo. Além disso, o governo conta com o aprimoramento do mecanismo que possibilita o confisco de produto do crime, permitindo o uso do bem apreendido pelo órgão de segurança pública. As medidas visam ao endurecimento do cumprimento da pena para crimes considerados mais graves, como roubo, corrupção e peculato, que pela proposta passa a ser em regime inicial fechado. De acordo com o projeto, será considerado crime arrecadar, manter, movimentar ou utilizar valores que não tenham sido declarados à Justiça Eleitoral, popularmente chamado de Caixa 2. Outro ponto conceitua organizações criminosas e prevê que seus líderes e integrantes, ao serem encontrados com armas, iniciem o cumprimento da pena em presídios de segurança máxima.
Carlos Roberto, para o Jornal Alerta Geral. São 7 horas e 38 minutos. Essas propostas fazem parte das ações defendidas pelo então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. E segundo o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem o aval do presidente. Levei a ele uma lista de uma série de coisas que eu gostaria de fazer. E, em primeiro lugar, estava uma apresentação de um projeto de lei anticrime para tratar de aspectos, entendo, de pontos de estrangulamentos da legislação processual penal e da legislação penal. Medidas simples, mas que visassem aprimorar o nosso sistema e corrigir algumas falhas. Para minha, não surpresa, mas para minha satisfação, o senhor presidente Bolsonaro concordou inteiramente com essa proposição. Também o desejo dele de diminuir a impunidade desses crimes violentos ou crimes praticados por organizações criminosas ou crimes de corrupção. E nesse pacote, crime organizado, crime violento e crime de corrupção estão como alvo dessas ações. A ideia é apresentar esse projeto em um prazo relativamente breve ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. Vamos esperar, evidentemente, o restabelecimento da saúde do senhor presidente, que no final de contas é um projeto dele, é um projeto do governo federal, não apenas um projeto do Ministério da Justiça. Corrupção, crime organizado e crime violento. Por que tratar disso no mesmo pacote? Porque as três coisas estão relacionadas, esses três problemas. Crime organizado, o poderio dessas organizações são crescentes. Nós temos o exemplo recente do estado do Ceará, em que, graças a Deus e aos esforços conjuntos do governo federal e do governo estadual, não temos incidentes há alguns dias. A crise foi debelada, mas isso revela a extensão do poder dessas entidades. É necessário jogar mais duro com essas entidades. Então, os três problemas estão vinculados. Não adianta tratar de um sem tratar dos demais. Daí a razão de nós termos feito esse projeto abrangendo as três questões. Jornalista Beto Almeida, o ministro Sérgio Moro faz referência ao Ceará, que durante o mês de janeiro foi sacudido pela maior onda de violência da nossa história, com ataques, com incêndio a prédios públicos, a bens públicos e particulares, e a tipificação dos crimes cometidos pelos bandidos gerou aí essa discussão sobre a necessidade, que foi defendida também pelo governador Camilo Santana, de se classificar esse tipo de crime como crime de terrorismo. Olha só, o governador Camilo Santana e todos os secretários de segurança que estiveram, inclusive ontem em Brasília, onde eles receberam em primeira mão a apresentação desse pacote, ele disse o seguinte, que todos os pontos apresentados vão ser agora analisados por ele, como governador, como todos os demais, para que sejam apresentados propostas de contribuição ao documento final que vai ser levado para aprovação no Congresso. E, inclusive, sobre isso, o governador Camilo Santana até listou já algumas coisas que ele, por exemplo, disse que não viu nas propostas, mas que ele gostaria de ver incluída, por exemplo, aspectos como medidas antiterroristas. O governador cita, por exemplo, que precisa que o pacote tenha de forma mais clara essas medidas antiterror e que, principalmente, estabeleça lá a celeridade do Poder Judiciário no julgamento de crimes que não foram destacados no texto apresentado pelo Moro. Além do governador Camilo Santana ter cobrado também mais clareza na definição do papel do Exército e da Força Nacional no enfrentamento da violência. Esses são pontos destacados pelo governador Camilo Santana. O pacote, como um todo, foi muito bem recebido do ministro Sérgio Moro. Qual é o ponto nessa história que eu já vi ontem, algumas críticas partindo de ONGs, de entidades de defesa dos direitos humanos, aquela coisa toda. É que no aspecto que abre o chamado direito de defesa do policial a agir com mais rigor, inclusive, se for o caso, até matar, se ele tiver lá em atividade. E aí já surgiram as críticas dizendo que o pacote é uma licença para matar. Eu acho, na realidade, Luciano, isso uma desonestidade intelectual. O próprio ministro Sérgio Moro já se antecipou a essas críticas e ele disse muito claramente. Aqui entre aspas, eu vou ler entre aspas o que ele disse. O que a proposta faz é retirar dúvidas de que
aquelas situações específicas que estão descritas ali nas minhas medidas caracterizam a legítima defesa dos agentes de segurança, acrescentou Moro, negando se tratasse de uma licença para agentes públicos matarem sob a justificativa de terem sido ameaçados ao cumprimento de suas funções. Isso, para mim, Zeno, fica muito claro. Hoje, de fato, os policiais se sentem impelidos ou acovardados até de não atuarem na sua defesa, na defesa do cidadão, temendo, por exemplo, os órgãos de corregedoria. Olha só, Luciano, pegue no Brasil, pegue na França, o país mais democrático, Estados Unidos, Inglaterra, lá as forças policiais não hesitam em matar quem de fato esteja ameaçando, colocando terror, se for, não é execução. Que nós não tenhamos casos de injustiça como já temos hoje, inclusive com impunidade de autores de crimes, de morte, no caso envolvendo policiais. Então, isso tem que ser realmente cuidado apurado, rigoroso, não pode ser o extremismo desse discurso de licença para matar, que essa não é a linguagem mais apropriada, e também não pode ser a frouxidão para estimular a impunidade. Em 30 segundos, Beto Almeida, o governador Camilo Santana estará daqui a pouco na Assembleia Legislativa? Sim, é a abertura do ano legislativo, o governador Camilo Santana, como é tradicional, o governador comparece à casa, ele que já esteve na semana passada, na sexta-feira, para a abertura, né, dos trabalhos do ano legislativo e a eleição da mesa diretora. Hoje ele vai... Na realidade, ele acompanhou na sexta-feira a posse dos deputados estaduais e hoje ele participa oficialmente da abertura dos trabalhos da nova legislatura. Exatamente, do ano legislativo. E é comum, então, que ele leve uma mensagem, um texto para ler, onde ele apresenta, faz um balanço da gestão anterior e coloca os pontos principais de gestão do que ele pretende fazer nesses 4 anos e essa é a expectativa. Depois que ele faz essa leitura, também a sessão de hoje é para isso, tá? Depois que ele faz essa leitura, ele vai convidar os 46 deputados estaduais para que eles façam uma visita lá ao Palácio da Abolição, normalmente acompanhado de um almoço, e aí, naturalmente, encerra-se a sessão. O que a Assembleia vai ter a partir de agora, de fato, de concreto, Luciano, é o trabalho de formação das comissões técnicas da casa e já se preparar para apreciar os primeiros projetos de lei que vão chegar à casa, como esse projeto Superação, que é uma espécie assim de projeto espelhado, né, acho que no governo federal anterior, que tira da pobreza jovens e crianças. 7h46. A você, Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho nesta terça-feira. Um bom dia, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você. Aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do SindôNibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do SindôNibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. SindôNibus, sua vida em movimento. Alerta Geral. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Em um estado cada vez mais conectado e turístico, as oportunidades são ampliadas para quem fala mais de um idioma, como a Isabelle. No Centro Cearense de Idiomas, eu aprendo inglês e espanhol e fico mais preparada para o mercado. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo.
cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então diz aí! O Sindi Ônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sindi Ônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindi Ônibus e Criarte. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o Dr. Henrique César. Bom dia, minhas amigas e meus amigos, ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Lucinha, Luzenô e Beto Almeida. Algumas semanas atrás, falamos aqui no Alerta Geral de uma situação merecedora de atenção por parte dos gestores de saúde pública do município do Eusébio, que é a administração da UPA daquela cidade, da Unidade de Pronto Atendimento, por parte do Instituto de Tecnologia e Gestão Moderna, o ITGM. Como diz o meu amigo Beto Almeida, algo com algumas esquisitices. Uma delas é que na avaliação do relatório de gestão daquela UPA de novembro de 2018, o último a ser publicizado no site do próprio ITGM, encontra-se na sua página 7 um relato que a unidade tem 85 funcionários. Posteriormente, nas páginas 38, 39 e 40, constam os descritivos dos funcionários. O que eles fazem? Onde não se vê nenhum profissional médico lotado naquela unidade. Entretanto, na página 41 é colocado que a mesma UPA realizou 6.500 atendimentos médicos. Não há como não se ver estranheza nesse fato. Como se pode realizar atendimentos médicos sem ter médico contratado? O que é que acontece? A resposta talvez esteja num edital de concorrência que o próprio ITGM fez, de número 048/2018, de dezembro do ano passado, que objetivava a contratação de uma empresa prestadora de serviços médicos. Seria então, Luzenô e Beto Almeida, a terceirização de um contrato firmado com dinheiro público para prestar determinado serviço? Acredito ser importante a manifestação dos gestores do Eusébio, que é uma das maiores arrecadações do Estado, com tributos bem robustos, como por exemplo a taxa de iluminação pública daquela cidade, para elucidar essas questões. E também do próprio Sindicato dos Médicos, através do seu presidente, Admar Fernandes, sobre a legalidade e o entendimento da própria categoria médica sobre esse tipo de situação e contratação, que podem até ter um teor legal, mas me parecem pouquíssimo republicanas. Henrique César, médico e professor universitário, para o Alerta Geral. Economia e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzenô. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Enquanto pretende endurecer as regras de aposentadoria e pensão, o governo federal prevê uma renúncia de 54 bilhões e 56 milhões de reais em isenções previdenciárias neste ano. Em 2018, as renúncias a micro e pequenas empresas, entidades filantrópicas e exportadores agrícolas cortaram 46 bilhões e 300 milhões de reais a arrecadação do INSS, o equivalente a 1/4 do rombo da Previdência no ano passado, que foi de 195 bilhões e 200 milhões de reais. Ou seja, enquanto o governo joga a culpa nos trabalhadores, aposentados e pensionistas, setores privilegiados não pagam, não recolhem a Previdência Social. Em 2018, as empresas do Simples Nacional concentraram a maior parte das renúncias previdenciárias no valor de 25 bilhões e 800 milhões de reais. Já as companhias enquadradas como microempreendedor individual, MEI,
responderam por outros 2 bilhões e 200 milhões de reais. Ambas as categorias pagam uma carga tributária reduzida. As entidades filantrópicas foram beneficiadas com 11 bilhões e 100 milhões em isenções previdenciárias em 2018. No grupo estão incluídos hospitais e universidades privadas que cobram pelos serviços e são responsáveis pela maior parte da renúncia. O relator da reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, chegou a declarar em 2017 que proporia o fim desses benefícios, mas a medida não chegou a ser incluída no texto. Segundo o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, as isenções têm de ser analisadas pelo retorno que trazem à sociedade. Se não houvesse o simples, diz ele, será que as empresas estariam contribuindo para a Previdência ou sonegando? Ressalta. Ora, como contribuindo se elas são isentas? Mas o próprio secretário admite que há situações da lei que não são economicamente justificáveis. A maior parte dessas companhias brasileiras, que gera um questionamento entre técnicos do governo federal, elas têm um faturamento de até 4,8 bilhões de reais. Quer dizer, não tem nada de micro, pequena nem média empresa. Procurado, o Sebrae disse não considerar o simples como um tipo de renúncia fiscal ou previdenciária. Está defendendo o dele também. O presidente do Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, Custódio Pereira, diz que é um equívoco falar em renúncia para essas entidades, uma vez que elas são imunes a tributos pela Constituição Federal. Segundo cálculos da Federação, a cada R$1 que o governo abre mão, o setor devolve em R$7 em serviços à sociedade. Imagina a Unifor sendo isenta da Previdência Social. Carlos Alberto Alencar, para o Alerta Geral. São 7h56. Justiça Trabalhista de Minas Gerais reconhece vínculo empregatício entre Uber e motorista e pode mexer na vida dos cearenses também. Almir Fernandes. Uma decisão da Justiça do Trabalho que vem de longe, mas pode mexer na vida de milhares de cearenses, principalmente da Grande Fortaleza. A 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte reconheceu haver vínculo de emprego entre a Uber do Brasil e um motorista cadastrado na empresa. Segundo a juíza Ana Maria Espi Cavalcante, há todos os requisitos legais que caracterizam a relação empregatícia. A decisão, além do vínculo empregatício e das indenizações, estipula ainda uma indenização pelo uso e pelo desgaste do carro, além dos gastos com combustível, manutenção, água e balas oferecidas aos passageiros. A Uber também foi condenada a indenizar o motorista por danos morais no valor de R$5.000, já que ele foi desligado sem ter mais acesso ao aplicativo e sem aviso prévio. Quando tomou a iniciativa de cancelar o contrato com o motorista, que prestou serviços pelo aplicativo entre junho de 2015 e fevereiro de 2017, a empresa alegou que a taxa de cancelamento de viagens era alta. Isso, de acordo com a Uber, contraria os termos de uso da plataforma e prejudica sua funcionalidade. Inconformado com a situação, o motorista buscou a justiça para obter o reconhecimento da relação empregatícia e o pagamento das verbas trabalhistas cabíveis. A juíza Ana Maria Espi decidiu, porém, que os elementos de prova no processo apontam para a existência dos pressupostos de habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação, os quais caracterizam relação trabalhista. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Alerta Geral. Esporte.
Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando no Campeonato Gaúcho e também no Paulistão. No Campeonato Gaúcho, o Avenida venceu o Pelotas pelo placar de 2-1 e o Internacional venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 1-0. Hoje, terça-feira, tem mais um jogo, São Luís contra o Novo Hamburgo. Já no Campeonato Paulista, duas partidas movimentaram ontem a competição. Oeste e Novo Horizontino ficaram no empate de 2-2. Ferroviária 1, RB Brasil 2. E hoje, terça-feira, tem mais um jogo, Botafogo de São Paulo contra o São Caetano, fechando assim a quinta rodada da competição. No Campeonato Cearense vai ter bola rolando amanhã, quarta-feira. O Fortaleza joga às 20 horas no Castelão contra Barbalha e o Horizonte joga no Domingão às 21h30 contra o Guarani de Sobral. Vamos agora falando da Copa do Brasil. A maior competição do futebol brasileiro começa hoje com um jogo. O River do Piauí às 21h30 no Albertão recebe o Fluminense do Rio de Janeiro. E amanhã, quarta-feira, tem muita bola rolando na Copa do Brasil. O jogador Paulo Guerreiro, enfim, chegou a Porto Alegre. Ontem ele desembarcou um dia antes do início dos seus treinamentos. O jogador que a partir de hoje já está liberado para treinar com seus companheiros. Agora no mês de abril termina a punição do atleta por doping. Em breve, Paulo Guerreiro voltando aos campos de futebol. E para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do futebol cearense, mais precisamente do Ceará, que vai ter no mês de março 3 clássicos em apenas 7 dias. No dia 10 de março, o Ceará vai jogar com Fortaleza, o primeiro clássico rei do ano, valendo pela 6ª rodada do Campeonato Cearense. No dia 13, 3 dias depois, joga no PV contra a equipe do Ferroviário, no Clássico da Paz, às 21h45. Já no domingo, dia 17 de março, mais um clássico rei. Desta vez, os dois, Ceará e Fortaleza, irão se enfrentar pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, novamente às 17 horas. Os dois clássicos rei, tanto pelo Cearense quanto pela Copa do Nordeste, acontecerão às 5 da tarde. Tá aí o Ceará já começando a sua maratona do ano de 2019. 3 clássicos em apenas 7 dias. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. 8 horas no Ceará, final da edição do programa de hoje. Em instantes no site cearagora.com.br. Na íntegra você tem todas as informações. Não esqueça o nosso encontro amanhã às 7 horas. Um abraço, uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.